Jorge Marco de Oliveira Moraes, nascido no dia 28 de março de 1996. Esse é o novo lateral esquerdo do Fluminense. Jorge, como é conhecido, chega aos 26 anos num contrato de empréstimo até o final de 2023, junto ao Palmeiras, sendo que o único custo do Fluminense será o pagamento de cerca de metade do salário mensal do jogador. Tudo o que você precisa saber sobre essa contratação de Jorge, você encontra aqui nesse raio-x do jogador. Tudo que você precisa saber sobre a carreira do jogador, principalmente. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor. E esse aqui é o 5º vídeo da sequência do raio-x. Fiz todos aqui até agora das contratações do Fluminense, falta apenas o da contratação do atacante Keno, mas está no ar já sobre Vitor Eudes, Vitor Mendes, Lima e do lateral direito Guga. E esse daqui é mais um raio-x, agora sobre o lateral esquerdo, Jorge. Talvez esse seja um dos raios-x mais difíceis de se fazer, ao mesmo tempo que é muito fácil, porque a carreira de Jorge ela é muito pública, principalmente o início dele no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Ele fez toda a base no Flamengo, titular desde muito novo, se destacou muito sempre como o lateral esquerdo bem ofensivo. Por exemplo, só pra vocês terem uma noção, em 2013, no Campeonato Carioca Sub-17, ele fez 7 gols, isso sendo lateral esquerdo. Em 2014, já no Sub-20, chegou a completar um time principal do Flamengo num jogo em que o time da Gávea atuou com o seu time C, no empate por 2-2 contra o Bangu no Campeonato Estadual. No mesmo ano, ainda em 2014, com 18 anos, seguiu sendo titular do time Sub-20, sendo da geração, eu não sei se vocês vão lembrar desses jogadores, mas o zagueiro Léo Duarte, acho que esse é mais lembrável, e o goleiro Thiago, também, que chegou a subir o profissional do Flamengo. Ele era um ano mais novo também do que Lucas Paquetá, que também estava naquele time do Flamengo. Só que do Sub-20, meio que parou por aí, assim. Jorge jogava, mas não era um destaque, a ponto de, mesmo num Flamengo que era bem marromeno, aquele Flamengo de 2014, ele não conseguia espaço. Uma parada legal é que quando ele completa 18 anos, assina um contrato profissional, enfim, ele sai dos alojamentos do Ninho do Urubu e consegue ter um contrato ali um pouco mais de segurança. Jorge deu cestas básicas para os funcionários do Ninho do Urubu, porteiros, faxineiros e etc., cozinheiros, como forma de retribuição a todo o carinho que ele teve ali naquele período. Eu sempre gosto de trazer essas histórias pessoais também, pra gente entender um pouquinho do que é, como o jogador que tá chegando, a pessoa Jorge, não só o jogador. Só que aí a gente vai pro ano de 2015, onde ele com 19 anos, já no seu 2º ano de Sub-20, já vendo todo mundo subindo pro profissional da sua geração e ele não. Bem, a vida dele muda totalmente do início pro final do ano. No início do ano, ele era um jogador do Sub-20, um lateral esquerdo que foi pra Copinha, fez gol e começa a subida da sua carreira a partir da Copinha contra o Vilhena de Rondônia, foi o grande jogo dele. E até mesmo na eliminação pro Atlético Mineiro, ele, pelo menos na cobrança dos pênaltis, ele acertou o dele. O Flamengo acabou eliminado. Ele voltou pro Rio de Janeiro, jogou o Estadual Sub-20 e na semifinal do Estadual Sub-20 fez um gol que ajudou a classificar o Flamengo contra o Vasco. E essa foi a última vez que ele atuou pela base do Flamengo. Vanderlei Luxemburgo já tinha convocado ele para o time principal e de lá ele não saiu mais. Entrou no jogo contra o Bangu pelo Campeonato Carioca Profissional, não entrou no segundo tempo, e na época, olha esse fato é interessante, tá? Concentra comigo aqui agora. Na época, ele disputaria a posição com o recém-chegado Pablo Armeiro, o jovem Thalisson e o experiente Anderson Pico. Que saudades do nosso amado Mengão nessa situação, né? Que saudades do Flamengo nessa situação. Anderson Pico, Armeiro, Thalisson, não faço ideia de quem é Thalisson. Enfim, meio óbvio dizer que ele termina o 2015 como titular, né? Jorge terminou o ano jogando 26 partidas naquele time, já com Cristóvão Borges, depois da saída de Vanderlei Luxemburgo, fez um gol pela Copa do Brasil contra o Náutico na Arena de Pernambuco e acabou sendo um dos destaques do ano, com essa ascensão meteórica, até mesmo na seleção Sub-20. Ele foi convocado para o Mundial Sub-20, foi titular na campanha do vice-campeonato para a Sérvia no Mundial, se eu não me engano, na Nova Zelândia, inclusive fazendo um gol na semifinal contra Senegal.
termina o ano sendo também convocado regularmente para a seleção olímpica, que jogaria Olimpíadas do Rio no ano seguinte. Ou seja, a gente está falando de um lateral que começou o ano indo para a Copinha, ali sem muita badalação, e termina o ano sendo titular do Flamengo, tendo jogado o Mundial Sub-20, sendo vice-campeão mundial como titular e na seleção olímpica. Sem dúvida é um salto e tanto o 2015 de Jorge. Sendo uma celebridade em 2015, Jorge faz um 2016 quase dos sonhos. Pro Flamengo, o ano não foi muito bom, não, mas é o famoso ano do cheirinho e tal, tô sentindo um cheirinho de título e acabou não ganhando nada. Mas individualmente, Jorge despontou no cenário nacional e até internacional. Foi titular o ano inteiro pelo Flamengo, fazendo gols, sendo eleito, até com uma certa sobra, o melhor lateral esquerdo do Brasileirão de 2016. E assim, eu só disse que ele quase foi dos sonhos porque Jorge acabou ficando de fora da seleção olímpica, que levou apenas um lateral esquerdo, o número de convocações é reduzido, levou só o Douglas Santos, do Atlético Mineiro, para a Olimpíada aqui do Rio de Janeiro. Então assim, foi um ano espetacular de Jorge, ele se destacou bastante no Flamengo, subiu de nível consideravelmente e termina 2016 sendo o melhor lateral esquerdo do Brasil. Isso tudo com 20 anos. Bem, ele começa 2017 sendo convocado para a seleção, mais ou menos, né? Era aquele amistoso contra a Colômbia que aconteceu no Engenhão por conta do acidente da Chapecoense, o jogo da amizade, em que só poderiam ser convocados jogadores que jogam na Colômbia e no Brasil. Mas ainda assim, né, ele se destacava como um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, foi convocado e chegou a jogar. Só que logo depois ele foi convocado como jogador do Flamengo, mas foi anunciada a sua venda. O Mônaco estava levando Jorge para a França por 9 milhões de euros. E olha como é o câmbio, a diferença. 9 milhões de euros, algo em torno de 30 milhões de reais naquela época. Jorge agora era jogador do Mônaco. E assim, ele vai para a Europa, dá pra gente dizer que a passagem dele pelo Mônaco é o início, o topo mais alto da carreira de Jorge, sem dúvida, foi esse, o momento da venda. No momento que ele chega no Mônaco, o Mônaco está no meio da temporada, numa reta final de ano em que ele seria campeão. Jorge, muito jovem, chega no meio dessa temporada, é banco do Mendy. No Mônaco, como eu falei, foi campeão francês até com certas sobras. Tinha Fabinho, que hoje está no Liverpool, revelado aqui no Fluminense, Gemerson, que passou pelo Atlético Mineiro, Touré, João Moutinho e tinha um tal de Mbappé também naquele time do Mônaco. No final das contas, ele só conseguiu espaço para poder jogar já quando o Mônaco já era campeão. Na última rodada, ele faz um gol e agrada ao treinador. Na temporada seguinte, ele até começa bem. Com a venda do Mendy pro City, ele acaba virando titular e começa bem a temporada. Só que, nesse meio tempo aí de começar bem, ele tem a convocação dele para a seleção brasileira. É uma convocação também de terceira, quarta opção, porque o Marcelo e Felipe Luiz estavam lesionados, então ele é convocado já sabendo ali nesse período em 2018 e 2017, perdão, de que ele estava na briga pela briga de uma vaga para a Copa do Mundo, mas acabou não saindo do banco nos 2 jogos, o titular foi o Alexandro. Só que chega em janeiro de 2018, ele fazia até uma boa temporada, ele faz um gol contra o Metz lá na França e no gol, como você está vendo no vídeo, ele se lesiona e fica quase 2 meses fora por causa dessa lesão. Acabou voltando, mas terminou a temporada no banco para Hagi, acho que é assim que se fala, um zagueiro que foi improvisado na lateral, principalmente por conta da consistência defensiva. Na verdade, a falta da consistência defensiva. Algo que Jorge não entregava na época do Flamengo e seguia sem entregar na época do Mônaco. O problema defensivo, e vocês vão ver que isso é um problema constante dele. No final das contas, fez uma temporada ok lá pelo Mônaco, começando até bem. A temporada do Mônaco também não é especial, mas no final da temporada, o Leonardo Jardim, treinador português do Mônaco, achou melhor emprestá-lo para ele poder ganhar rodagem e Jorge então vai para o Porto. Aqui a gente poupa tempo, porque Jorge chegou a Portugal no final de agosto de 2018, início da temporada europeia. E ele foi atuar pelo Porto B. Porém, assim, ele era pouco relacionado para os jogos do Porto, a Vera mesmo, jogou 2 partidas da Taça de Portugal, que lá é muito menor do que os outros campeonatos, e ele chega a entrar num jogo de Champions League. Só que o Porto já estava classificado, já era primeiro, e ele entra para jogar 14 minutos finais. Então, assim, não dá para levar muito também como algo gigante. Em janeiro de 2019, o Porto anunciou outro lateral esquerdo e a passagem de Jorge chegou mesmo ao fim.
Na época, o treinador Sérgio Conceição foi para a imprensa falar, inclusive responder por que muitas pessoas perguntavam sobre Jorge. Ele chega a falar o seguinte: o que aconteceu? Vocês sabem que as questões técnico e táticas que eu privilegio, o empenho, o estado emocional do jogador, ele não se sente motivado para treinar, sente vontade de ir para outro clube. Se calhar até ele mesmo pede para não estar com o grupo. Não se sente motivado, disse o Sérgio Conceição na época. Com esse clima, essa torta de climão que estava dele no Porto, e essa desmotivação de Jorge sem jogar já há praticamente o ano inteiro, tem que lembrar, ele se lesiona lá no início do ano, joga meia dúzia de partidas pelo Mônaco, não joga pelo Porto e agora ele vinha para o Brasil. Todo esse rosco lá, ele consegue o empréstimo para o Santos. Jorge Sampaoli era o treinador santista, e ele vem, assim, sem jogar com constância há quase um ano, chega sem fazer pré-temporada para roubar a vaga de Copete, que estava improvisado, porque Ourinho era o lateral esquerdo que Jorge Sampaoli tinha na mão. Bem, ele faz o ano da vida dele aqui, o segundo ano da vida, depois de 2016, e vem o ano de 2019. Titular em praticamente todo o Brasileirão, depois a gente vai ter o Felipe Noronha comentando sobre o ano dele aqui. Ele volta para a seleção brasileira, faz amistoso, contra a Colômbia, inclusive, de novo, mas agora um jogo à Vera. Foi o melhor lateral esquerdo do Brasileirão na bola de prata da ESPN. O Felipe Luiz foi o melhor lateral esquerdo, jogando pelo Flamengo, mas na bola de prata ele não tinha o número de jogos suficiente para concorrer. Então, assim, ele foi um dos melhores laterais esquerdos do Brasileirão e, obviamente, depois disso tudo, o Mônaco chamou de volta. E como o Noronha fala especificamente dessa passagem dele no Santos, vou botar o Noronha para poder falar aqui agora, beleza? Prestem atenção em 3 coisas. Primeiro, o agradecimento que o Noronha faz a todo mundo pelos 100 mil inscritos que ele tá fazendo lá no Ouvinte Santos, e vocês sempre vão dar moral para ele e vão lá agora dar moral de novo. Jorge criando quase como um meia, um monstro no ataque, mas tinha problemas na recomposição. Atente-se a esses problemas. Felipe Noronha do Ouvinte Santos. Muito que bem, jovens fãs do Fluminense, eu sou Felipe Noronha, meu canal se chama Eu Vim de Santos, é o primeiro do Santos a chegar a 100 mil, mas eu não tô falando isso pra me achar, por arrogância, na verdade é pra agradecer, porque graças ao Raiz Tricolor, muito torcedor do Fluminense faz parte desses 100 mil, e semana retrasada, quando eu alcancei tal número, muito torcedor do Flu mesmo veio me parabenizar, então deixa eu agradecer a vocês que por um acaso me seguem, e se não seguem tá tudo bem também, afinal de contas é um canal sobre o Santos, e a gente tá falando sobre o Flu. Que é o que eu vim fazer aqui, mais ou menos, em partes. Eu vim analisar a passagem do Jorge pelo Santos, foi em 2019, foi uma ótima passagem. Como o Gabriel pediu para eu falar sobre o que eu vi, eu vou falar sobre o que eu vi. Então, o que ele fez no Palmeiras, no Mônaco, sei lá mais onde, não é comigo. Teremos especialistas aqui com certeza para detalhar. Mas no Santos, eu sei de uma coisa. Por exemplo, vocês, do Flu, né, no caso, foram atrás do Felipe Jonathan recentemente. Eu, inclusive, lamento que não tenha sido feita a venda por parte do Santos, porque eu não gosto do Felipe. Mas essa é uma outra história. Lá em 2019, os dois já estavam no elenco, né, do Santos. O Felipe e o Jorge estavam juntos. E o Jorge forçava o Felipe, que é lateral esquerdo, a jogar de meia. O que eu prefiro, inclusive, porque o Felipe não é um bom lateral, na minha visão. O Jorge tinha uma ótima fase ofensiva. E naquele time comandado por Jorge Sampaoli, saudades volta, inclusive, o time era basicamente ataque, ataque, ataque. A recomposição defensiva era um problema em determinados momentos. E aí que as falhas do Jorge apareciam. Era um cara muito habilidoso, não era assim um cara de cruzamentos. Ia à linha de fundo, tabelava. O Santos era um time que jogava indo à linha de fundo, tocando para trás, tocando sempre por baixo. E o Jorge servia perfeitamente a isso. Armava o jogo, participava do campo ofensivo de maneira muito agradável. Tanto que, como isso é o que fica geralmente na mente do torcedor, muito santista gostaria de ter o Jorge de volta, porque lembra dele no ataque. Agora, na defesa, era o famoso Deus nos acuda, né? Não é assim, um desastre, mas é que aquele Santos, taticamente, era muito bem posicionado, e os zagueiros, né, com Veríssimo, por exemplo, e principalmente, era para ele ter ido para a Copa, né? Lembrem disso, ele lesionou. Funcionava bem na recomposição, mas pela lateral esquerda era uma grande dificuldade. O Jorge não conseguia fazer essa volta muito bem. Tem um gol contra o Galo no Independência, que é nas costas dele, se vocês procurarem, só jogar Santos Galo Independência 2019, que ele falha bem feio. Eu lembro especificamente de fazer uma análise sobre esse gol e falar: ah, Jorge, por quê? Tem no canal também, no meu canal, se vocês quiserem. Então, assim, defensivamente, por ele ser muito ofensivo e ter como especialidade a ajudar na armação, a armação em si, defensivamente ele peca na recomposição e nos lançamentos nas costas.
A volta dele não é muito veloz, né? O Jorge não é um cara assim exatamente veloz na volta da defesa. Então isso é um detalhe para vocês se preocuparem, talvez, torço inclusive para que não precise, que ele volte, chegue ao Flu na verdade, né? Volte ao Rio de Janeiro funcionando melhor. Mas no ataque é um cara que eu confio. Se tiver bem, eu confio, gosto, sabe jogar com a bola por baixo, sempre mostra habilidade. Pode funcionar no cruzamento também, mas na bola por baixo, tabelando com meias, invadindo a área, indo à linha de fundo e levantando a cabeça para tocar para trás, é um cara com quem eu tenho muito apreço por esse tipo de jogada. Defensivamente, não muito, na verdade, nem um pouco, tá certo? Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, lembrando que faz 3 anos isso, 4, né, porque ele vai jogar em 2023 no Flu, então talvez acabe nem servindo muito. Mas o Gabriel pediu essa impressão daquele saudoso período do Santos, eu tenho muita saudade, então passei. Beijos, tchau. Depois dessa análise do Noronha, como lembrado, isso era 2019, né? Ele citou o problema defensivo, mas o que chamava a atenção era todo o desempenho ofensivo com o Sampaoli naquele Santos que foi vice-campeão com campanha de campeão. E com especulações de Palmeiras, Inter, Grêmio, Corinthians, o Leonardo Jardim, treinador português, lembra? Do Mônaco, pediu Jorge o retorno dele lá pra França. Qual foi o problema? Ele chegou no meio da temporada, no Mônaco, chegou lá com a mochilinha dele, tirou, quando ele olhou pro lado, passou 2 semanas e o Leonardo Jardim foi demitido do Mônaco. Então, Jorge, que tinha acabado de voltar para jogar 2 partidas também da Copa da França, tava ali para poder ganhar cancha de novo, para poder fazer uma temporada, quem sabe, 2020-21 boa, tem esse problema da demissão do Leonardo Jardim. E para somar a esse problema, a partir de agora a gente vai para os problemas de Jorge. Volta, tem treinador demitido. Vai começar a tentar disputar posição, vem pandemia. O campeonato foi paralisado no final de fevereiro, acabou não voltando o campeonato, passa o ano inteiro sem jogar, no fim das contas ele pede para sair do Mônaco, foi emprestado ao Basel, da Suíça, onde ele chega já na reta final do ano, mas o calendário estava todo maluco, então era meio que início de campeonato lá na Suíça também. Ele faz 5 jogos e tem uma lesão seríssima, a pior lesão da sua carreira. Rompe o ligamento cruzado do joelho esquerdo num jogo contra o Young Boys, um jogo que valia a liderança para o Basel. Isso era final de 2020. Com essa lesão, ele vai ficar de fora do futebol até agosto de 2021. Só que antes disso, o Palmeiras se interessava ainda por Jorge. No final da recuperação dele, já fora do Basel, já de volta ao Mônaco, que não queria utilizá-lo, o Palmeiras acerta a vinda de Jorge com pompas, em definitivo, com salário e status de craque. Mas Jorge nunca emplacou. E a gente vai ouvir agora um pouco sobre o comentário de Jorge no Palmeiras, entender um pouco essa decadência. Vamos lembrar aqui, eu tô falando de um cara que saiu do Santos sendo o melhor lateral esquerdo, ou o segundo melhor lateral esquerdo do Brasileirão, praticamente não joga em 2020, 2021, e a gente vai entender o porquê que ele não jogou em 21 e 22 na passagem dele pelo Palmeiras com a Marcela Azevedo, que é da ESPN. Vamos ouvir o que a Marcela vai falar sobre a passagem dele no Palmeiras. Bom, o Jorge ele chega em julho de 2021 para ser titular, mas ele veio com uma lesão no joelho, ele seguiu tratando no Palmeiras, e com isso também chega o Piquerez. E o Piquerez ele vem no atual momento para ser reserva do Jorge, que era o nome mais cotado, até pela temporada que ele havia feito com o Santos, do Sampaoli, e era um dos principais nomes ali para a lateral esquerda do Palmeiras. Porém, ele tratando essa lesão, e o Piquerez pegando o ritmo de jogo, o Piquerez virou titular absoluto. E a gente não conseguia ver o Jorge em campo, muito por conta da lesão, e porque o Piquerez também não dava espaço. Não tinha histórico de lesão, não tinha histórico de cartões, então a gente não conseguia ver o rendimento que o Jorge iria ter, e isso atrapalhou bastante o andamento dele com a camisa do Palmeiras. No primeiro semestre de 2022, o Piquerez tem uma lesão e a chance do Jorge ter uma sequência boa como titular. Ele já havia sido titular em 4 partidas anteriormente a isso, e desses 4 jogos, com ele de titular, o Palmeiras empatou 2 e perdeu 2. Então já dá aquela desconfiada da torcida, né? Em 2022, em maio de 2022, ele ia pegar uma sequência boa por conta da lesão do Piquerez. E aí vale lembrar que pouco antes disso, ele também entrou de titular em 4 oportunidades. E contra o Ceará, ele ainda fez um gol contra. Então, tipo assim, a torcida já vinha com muita desconfiança dele, mas precisava confiar porque ele era o reserva absoluto ali do Piquerez. E ele não faz boas partidas, né, a partir de maio. Ele pega uma sequência do Palmeiras aí, mas não consegue demonstrar aquilo que
tanto Abel Ferreira, quanto torcida, quanto companheiros esperava dele. E nisso veio o Vanderlan, que ele tinha 18 anos na época, e ele pegou a reserva do Piquerez, titular em cima do Jorge, com muita facilidade. E depois da sequência do Vanderlan, o Jorge fica como terceiro lateral esquerdo do Palmeiras. Vendo o Jorge como ele era no Santos, né? Como o Sampaoli dependia dele tanto ofensivamente quanto defensivamente, você pensa que ele poderia ter se adaptado melhor ao Palmeiras, talvez seja uma questão de adaptação também, não é um mau jogador, mas deixou muito a desejar e por isso perdeu a vaga aí de titular e foi até mesmo embora do Palmeiras com muitas críticas dos torcedores. Deu pra entender um pouco a decadência, né? O quanto decaiu a carreira de Jorge. Vai lembrar, assim, ele sai do Santos no final de 2019, volta pro Mônaco em 2020, tem ali todo esse problema, na Europa praticamente não joga, aí ele vem pro Palmeiras, e a primeira frase dela tá nítida, assim, ele vem pra ser o titular. E passa 1 ano e meio e ele tá saindo porque ele virou terceiro reserva com o moleque da base. Assim, é num nível e a torcida adorando a saída dele. Foi uma decadência grande desde 2020 pra cá. E isso fica bem claro no comentário da Marcela. Jorge jogou muito pouco até no Palmeiras, foram cerca de 30 jogos. Isso pra 1 ano e meio, num clube que jogou tanto igual o Palmeiras, que ele teria muita oportunidade, não rendeu. Eu até pedi pra gente fechar aqui agora e ter mais um último comentário, ao Vitor Sérgio Rodrigues, que é do TNT Esportes, o antigo Esporte Interativo. De início, até a minha intenção era até pedir pra ele fazer uma análise do Jorge no Flamengo, lá atrás, né? Mas ele mandou um vídeo tão completo, tão legal, que eu deixei até pro final aqui pra poder ter... Porque ele faz uma avaliação da carreira do Jorge e a avaliação do Fluminense contratando o Jorge. O Vitor Sérgio, isso é público, né? Ele é flamenguista, mas já tem entrevista com ele aqui no canal, gosto bastante, é um dos comentaristas que eu mais gosto de acompanhar. E aí você vai pra 3 coisas que ele tem pra poder falar sobre o jogador. Ele era comentarista das transmissões do Santos em 2019, no Esporte Interativo transmitiu os jogos do Santos, a maioria deles. Ele é comentarista que acompanha muito futebol internacional, porque lá é a casa da Champions League, onde ele trabalha. E além do Flamengo, ele também acompanha muito o Palmeiras, porque é um dos principais times de futebol nacional. Então vale a gente ouvir o Vitor Sérgio e no final eu volto aqui para dar o meu veredito sobre a contratação de Jorge. Fala, Gabriel! Um abraço aí pra galera do Raiz Tricolor. Obrigado demais pelo convite primeiro, para participar, para opinar aqui nesse espaço relevante das coisas do Fluminense. A contratação do Jorge, eu acho que ela é uma contratação que pode ser promissora para o Fluminense, né? Especialmente pelas dificuldades que o Fluminense atravessou na lateral esquerda no ano de 2022, né? Ficou ali com Cris Silva, que foi contratado e definitivamente não funcionou. O Caio Paulista funcionou em algumas situações, em alguns períodos, mas no geral não era uma opção boa para um time que quer brigar na parte com a elite do futebol brasileiro, como foi em 2022, como o Fluminense quer que seja em 2023. Então, um ou outro jogador improvisado também, mas enfim, a lateral esquerda sempre foi um problema para o Fluminense em 2022, então a contratação do Jorge ela é promissora nesse sentido. Por quê? Porque está contratando um jogador que conhece da posição, tem qualidade e um jogador que já mostrou muita coisa boa, em especial com a camisa do rival, do Flamengo, e na temporada que passou emprestado ao Santos em 2019. Agora, por que eu usei promissora e não uma certeza, ou uma certeza de sucesso? Quer dizer, certeza no futebol a gente nunca tem, né? Mas alguém que eu já veria como uma alta possibilidade de sucesso. Por quê? Porque a verdade é que o Jorge não joga bem desde essa temporada de 2019, né? Então, em 2019, ele volta ao Brasil depois de passagens apagadas por Mônaco e Porto. O Mônaco que comprou ele do Flamengo, ele praticamente não teve muitas oportunidades, acho que teve, não agradou. Foi para o Porto, que é um local normalmente que funciona com o jogador brasileiro, também não agradou, teve pouquíssimos jogos e voltou para o Santos. Naquele time do Sampaoli, ele jogou bem, jogou muito bem até em vários momentos do campeonato. O Sampaoli às vezes armando com 3 zagueiros, dando muita liberdade pro Jorge, e ele funcionou muito bem. Depois ele não ficou no Santos, aí voltou pro Mônaco, foi emprestado pro Basel e depois pro Palmeiras. E aí realmente ele nunca mais jogou nesse nível
que a gente viu de Flamengo e de Santos, que foi a última ótima temporada dele. E no Palmeiras, mais do que jogar mal, ficou a sensação de que ele não estava conseguindo competir, não estava conseguindo acompanhar o ritmo do jogo. E tanto é que, além de nunca ter incomodado o Piquerez na briga para ser titular, nunca incomodou assim, nunca passou pela cabeça de ninguém no Palmeiras abrir uma disputa para isso, ele ainda perdeu a condição de reserva para o Vanderlan, que é um lateral esquerdo da base, que é muito bom jogador, inclusive, mas que não se esperava, até pela expectativa gerada quando o Palmeiras trouxe o Jorge, não era esperado, e depois também não passou a nem ter briga, né? O reserva do Piquerez era o Vanderlan. Então, quando o Palmeiras jogou aí alguns jogos, com o time misto e tudo, jogou lá o Vanderlan e foi bem. E aí é o seguinte, se o camarada não consegue jogar bem num time organizado como o Palmeiras, é para acender o alerta. Se ele não está conseguindo ser competitivo num ambiente como o ambiente que o Abel Ferreira coloca, é para acender o alerta. Então, assim, a contratação, para resumir, considerando que o Fluminense tinha, é uma boa contratação para mim, porque o Jorge sabe jogar. É um lateral que, quando tá bem, não banaliza a ida ao ataque, vai ao ataque sempre produtivo. Se precisar funilar pelo meio para bater em gol, para buscar uma tabela, sabe fazer também. Tem capacidade atlética de ir e voltar. Então, assim, é um potencial bom reforço. Mas tem que voltar a ser o Jorge do Flamengo e o Jorge do Santos. O Jorge do Palmeiras, se o Jorge repetir no Fluminense o que vinha fazendo no Palmeiras, não é uma boa não, porque realmente ele não vai resolver um setor que foi problemático para o Fluminense em 2022. É isso, espero que tenha contribuído, precisando sempre tô aí. Um abraço. Tá aí, vamos lá. Balizado nas opiniões que eu ouvi aqui, que você também ouviu junto, acho que a conclusão ela vem para um mesmo caminho de todo mundo. E é muito parecido até com a conclusão do Vitor Sérgio. O Fluminense está trazendo um ótimo lateral num momento ruim da carreira dele. Só que o Jorge é muito jovem. O Jorge está chegando no Fluminense, ele é de 96. Exatamente, ele está chegando agora na sua temporada de 27 anos. Ele tem 26 para 27 anos. E o cara já esteve na seleção brasileira. Era um lateral extremamente promissor e que a galera até atribui a ele várias lesões, mas acredito que não seja um jogador com seguidas lesões, problemas seguidos, famoso... Até que é um problema de Keno, por exemplo, também. Mas teve uma lesão que detonou a passagem dele pelo Basel. A passagem dele pelo Mônaco é um negócio muito interessante, assim, na Europa dele não ter rendido, uma desmotivação clara, e eu acho que a gente chega até a passagem dele no Palmeiras com uma conclusão que eu faço do Abel Ferreira. Assim, o Vitor Sérgio fala de desmotivação, a Marcela, ela bate muito na tecla de como ele foi jogando e ficando para trás. Falta motivação ao Jorge, e mais até do que motivação. Dentro de campo também o Abel Ferreira era um cara muito que sabe montar um sistema defensivo, isso falta ao Jorge como qualidade. Num esquema como o de Fernando Diniz, que é tão solidário, que permite a um jogador ter o seu problema, porque ele é amparado por outros jogadores que estão se desdobrando. Se o Jorge, de fato, tiver esse ânimo, esse desempenho, que ele fala tanto nas entrevistas, desde que chegou no Fluminense, da cobrança e do desempenho físico que o Fernando Diniz cobra, tem tudo pra ser, porque ele é um cara de muita qualidade, como o Noronha falou, com a bola no pé. Consegue costurar muito bem, entrando na área pela parte interna do campo. A bola foi no fundo, sabe cruzar, a gente já viu isso daí. Bate muito bem na bola de média distância. O Fluminense tá contratando um jogador de muita qualidade, mas que a gente vai ficar refém desse ânimo. O que eu espero? Eu espero que ele recupere esse ânimo, que o Fernando Diniz deu uma injeção nele lá de alguma coisa que vai desesperar ele a jogar futebol. Mas a gente sabe que não funciona dessa forma. Com certeza ele tá com esse ânimo no início. E eu acho que o fato, pegando o raio-x do Cris Silva, que eu fiz no ano passado, e invertendo pro lado agora, o fato dele chegar já com a torcida predisposta a gostar dele, ajuda muito. Jorge tá chegando mais uma vez num time brasileiro, mesmo depois de um ano e meio mal no Palmeiras, com pompas, com felicidades e aplausos da torcida. Dessa vez não tem ninguém como o Piquerez ou como o Vanderlan olhando pra ele já pra ultrapassar. Ele vai ter que jogar. Mesmo que ele jogue mal, ele vai continuar sendo titular durante um tempo. Espero eu
que, na verdade, o ânimo dado pela torcida possa também fazer a diferença para que ele desempenhe e volte a ter o ânimo para poder jogar futebol. E dentro de campo, Fernando Diniz saiba potencializar o jogador, mas também minimizar as suas fraquezas. É isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.